Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Seja muito bem-vinda a mais esse santo dia que nos reunimos no Senhor Jesus, no seu nome, amém? Você que está chegando agora ao vivo, você que vai assistir ao decorrer do dia, seja a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa. Hoje nós consagramos a água da aliança, então coloque a água da aliança aí pertinho de você. Oramos também o Salmo 91, e que você possa nessa manhã, amados irmãos, ser ricamente abençoado por Deus. Amém? Se você acordou, né, vivo, é porque Deus tem uma obra na sua vida. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor. Amém? Ieda Maria, Ieda, que saudade. A paz do Senhor, minha irmã. Um forte abraço. Amém? Daniele, minha esposa, também já no caminho do trabalho. Deus abençoe. Hoje, amados, nessa sexta-feira que nós lembramos da morte e ressurreição de Jesus, né? Da sua crucificação. Deus possa te abençoar. Irmã Rose, Deus abençoe, Rose, você nessa manhã, no nome de Jesus. Saudades. Deus abençoe esse povo lindo do Pantanal. Irmã Rani Silva, seja muito bem-vinda nessa manhã, irmã Rani. Deus abençoe, Deus fortaleça, saudade, no nome do Senhor. Amém? Vamos ler o evangelho de hoje, Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 27. É a nossa leitura de hoje. Deise Maria, seja muito bem-vinda, Deise Maria Teodoro, abençoada, amém? Muito querida Deise. Fátima Zanon, Deus abençoe nessa manhã, Fátima. Hoje cheguei, hein, Fátima? Hoje eu já cheguei, glória a Deus. Deus abençoe minha amiga Fátima, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 5, 27. Vocês ouviram o que foi dito, não cometam adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com intenção pura, já cometeu adultério com ela no seu coração. E se o seu olho direito levar você a tropeçar, arranque-o e jogue fora. É preferível perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro lançado no inferno. Se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe a carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, quem repudia sua mulher, exceto no caso de relações sexuais ilícitas, expõe a se tornar adúltera. Aquele que casar com a repudiada comete adultério. Palavra do Senhor, meu irmão e minha irmã, graças a Deus, amém? Denise Souza, um abraço, querida, no seu coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amados, o evangelho de hoje nos ensina a importância da manutenção do nosso interior. As pessoas, elas têm muita preocupação com a sua estética, o seu exterior, não é verdade? Principalmente vocês, as mulheres, né? Os varões também, mas principalmente as mulheres. Quando saem, olha o cabelo, olha a roupa, vê se a bolsa combina com a roupa, a sandália com o vestido, porque nós temos a tendência de nos preocuparmos muito com a nossa estética. O homem vê se a barba tá bonita, o cabelo tá ajeitadinho, se a blusa e o tênis combinam, a calça e o tênis combinam. É normal, né, do ser humano, é importante para o ser humano se preocupar com o seu exterior.
Isso não é pecado. Mas o exterior, ele é muito superficial, não é verdade? O interior, ele é muito superficial porque ele só mostra aquilo que está por fora. O interior, o exterior, ele só mostra o que os olhos conseguem ver. Ele não mostra além. É como muitas vezes um raio-x, né? O médico pede um raio-x, olha uma certa situação, depois que ele olha aquela certa situação e vê que não está legal, o que é que ele faz? Ele pede uma ressonância. Porque o raio-x só vê até onde os olhos médicos, nem nossos, né? Médico consegue ver. A ressonância, ela vai além. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui para mim e para você é que nós necessitamos cuidar do nosso interior. Não adianta ser crente, cristão, servo de Deus, apenas no seu exterior, com um roupão, com uma fala que parece ser crente. Até mesmo porque nem tudo que parece é. Mas o Senhor Jesus está dizendo aqui, ó, vocês precisam cuidar do que vem de dentro. O exterior é importante. Eu preciso mostrar Cristo no meu exterior. Mas muito mais, eu preciso ter Cristo no meu interior. Porque olha o que o texto vai dizer. Vocês já ouviram, não adulterarás. É a lei de Moisés. Vem lá de trás. O texto é claro, não adulterarás. Porém, agora o Senhor Jesus, ele aperfeiçoa a lei e ele diz, não é só não adulterar. Ou melhor, não é só você não praticar. Quando você olha para uma pessoa e deseja, você sendo casado ou a pessoa sendo casada, para Deus já é adultério. Por quê? Porque aquele sentimento, ele consumiu o seu coração. E aí o texto vai dizer assim, a boca fala do que o coração está cheio. Nós só transmitimos aquilo que nós temos por dentro. Por isso, amados irmãos e irmãs, existe uma necessidade muito grande, mas muito grande, de termos cuidado, de termos manutenção no nosso interior. Porque o pecado não é somente a prática. O pensamento leva ao pecado. O olhar leva ao pecado. Se antes, na lei de Moisés, eles só tinham um entendimento que pecar era quando você praticava, o Senhor Jesus agora aprofunda o negócio e vai dizer que se você apenas olhar e desejar, você já está pecando. E como nós sabemos que para Deus não existe pecadinho ou pecadão, né, nós precisamos tomar muito cuidado. O texto ele vai continuar dizendo, olha, se os teus olhos te faz pecar, é melhor você arrancá-lo do que perecer com eles. É melhor entrar no céu cego do que para o inferno vendo. Se as tuas mãos pecam, é melhor você arrancar a mão e entrar no céu sem uma mão do que no inferno com as duas.
Isso aqui, amados, é literal, tá? Você não vai pegar uma faca aí e cortar a mão, mas é evitar. Aqui está dizendo fugir. A Bíblia nos ensina a fugirmos de toda aparência do mal. Há uma coisa que Deus nos chama para correr, a única coisa que Deus nos chama para correr é do pecado. Pecado não se encara, pecado você corre dele. Você foge da aparência do mal. Por quê? Porque nós não fomos feitos para ficar batendo de frente com o pecado. Nós fomos feitos para nos desviar do mal. Por isso, nessa manhã, o Senhor Jesus está dizendo, olha, vocês tomem cuidado com o que a mão de vocês fazem, com o que os olhos de vocês veem, com o que passa no pensamento de vocês. Nós precisamos ter esse cuidado, porque não é só o ato de fazer, é o ato de pensar, é o ato de olhar. Tudo isso pode nos condenar ao inferno. Nessa manhã, amado, nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, Filipenses 4:8 vai dizer tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é de um bom louvor, é isso que tem que estar dentro do nosso coração. É isso que nós precisamos vivenciar como servos e servas de Deus. Amados, é o cuidado com o nosso exterior, porque o exterior foi feito pelo mundo, né? Foi feito por Deus, para mostrar ao mundo a obra que ele está fazendo por dentro. Mas essa obra, amados irmãos e irmãs, precisa começar dentro, de dentro para fora. Ah, pastor, mas eu não adultero, mas cobiça com os olhos, fala com a boca, deseja com o coração. Tudo isso para Deus é perigoso. Tudo isso para Deus é caminho de morte. Tudo isso para Deus é área de risco. Por isso nós precisamos pedir ao Senhor sobre tudo que deve guardar. Guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procede a vida e a morte. O nosso exterior precisa estar limpo, mas muito mais o nosso interior. Porque é uma fonte que vem de dentro para fora, que se o meu interior estiver em processo de limpeza, o meu exterior automaticamente ele vai estar limpo. Irmãos, é desafiante, mas é o que o Senhor nos chama no dia de hoje para vivermos. É o que hoje o Senhor Jesus está nos pedindo para tomarmos cuidado com o nosso interior. Amados, também Jesus vai terminar esse texto dizendo: aquele que repudiar a sua mulher dará-lhe a carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, se repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, aquela que casar com o repudiado, né? Comete adultério. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui? O desejo do coração de Deus não é o divórcio, né? A Bíblia vai dizer que ele odeia o divórcio. Porém, se houver divórcio pela dureza do coração, que haja a carta de divórcio e não o repúdio. Por quê? Porque o repúdio era quando o homem mandava a mulher embora sem a carta.
Aquela mulher estava interligada a vida inteira com aquele homem, mas ele não a liberava oficialmente. E aí quem casasse com ela se tornava o quê? Um adúltero. Porque aquela mulher tinha um elo ainda com aquele homem. O Senhor nos ensina no dia de hoje, irmãos, a tomarmos cuidado com tudo. A tomar cuidado com os elos que nós fazemos na vida. E possamos pedir ao Espírito Santo no dia de hoje que nos purifique de dentro para fora. Que os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, o nosso coração esteja totalmente submisso à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor nos ajude no dia de hoje, nos faça homens e mulheres santos, mas santos sem vaidade. Esse tem sido o clamor do Espírito Santo nessa semana ao meu coração. Homens e mulheres santos, mas santos sem vaidade. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém? Vamos orar nessa manhã. Você que consagra a água da aliança, né? A minha está aqui, ó. Consagro toda sexta-feira. Não tem uma sexta-feira que eu não consagre. Só se a gente não conseguir orar na consagração da água. Mas se não, está aqui. Né? Coloque aí a sua água perto de você. Consagre aí no nome do Senhor. Né? Coloque o seu propósito diante de Deus. Depois nós vamos também estar orando a oração de proteção, que é a oração do Salmo 91. Amém? Amados irmãos, também eu recebi um pedido, né, da irmã Raquel Félix. A Raquel não está hoje na live, mas a Raquel é muito ativa aqui na live, pedindo orações pela dona Valdenice, né, sua patroa de 99 anos, que foi hospitalizada no dia de ontem. Peçamos ao Senhor que visite também a dona Valdenice, de 99 anos, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para que Deus nos abençoe, Deus abençoe o Brasil nessa Copa, né? Que tudo corra bem. Vamos orar, amados, pelo nosso bairros, pelas nossas cidades. Vamos orar pelas nossas igrejas. Ore pelo seu pastor, pelo seu padre, pela sua paróquia, pela sua comunidade de fé, pela sua igreja, porque todos precisamos de oração. Então, peçamos o Senhor que é o dono de tudo e de todos, que abençoe a nossa vida no dia de hoje. Pai, muito obrigado pelo evangelho do dia. Muito obrigado nessa manhã, porque o Senhor inicia o nosso dia nos ensinando sobre a importância de cuidarmos do nosso coração, dos nossos olhos, das nossas mãos e dos nossos ouvidos. Que nessa manhã essa palavra ela se cumpra na vida de todos os meus irmãos que estão aqui nessa live, de todos os meus irmãos que vão ver essa live ao decorrer do dia. Que essa palavra se cumpra, Deus amado, como uma profecia. Que nós estejamos, Pai amado, em um processo de santificar o nosso interior. De uma tal maneira, Deus amado, que haja um filtro espiritual. E tudo que não vem de Deus no nosso interior, pensamentos, olhares, desejos, sejam, Senhor, submissos à cruz de Cristo. Eu oro nessa manhã por cada irmão, irmã, que está aqui assistindo Manhã com o Evangelho ao vivo, e aqueles que vão assistir ao decorrer do dia. Abençoa, Senhor. Supra suas necessidades. O Senhor conhece as necessidades de cada servo e serva tua. Que a tua boa mão de poder, Senhor, seja sobre a vida dos meus irmãos, os fazendo, Deus amado, cada dia mais
prósperos em tua presença. Eu oro consagrando a água da aliança nesse momento, a fim, Deus amado, que essa água seja sacramental e aonde ela for bebida, aspergida ou derramada, haja o poder e a excelência da glória de Deus. Que haja cura, Senhor, para os enfermos, libertação para os endemoniados, e que a tua bênção, Senhor, chegue sobre esta água. Que essa água seja um sinal de vida para todos que vão beber, no nome de Jesus. Oramos, Pai, pela dona Valdenice, Deus amado, de 99 anos, que o Senhor possa, Senhor Deus amado, realizar a tua vontade e o teu querer na vida dela, que ela possa, Senhor Deus amado, ser cuidada pelo Senhor, e, Deus amado, o Senhor possa suprir todas as suas necessidades. Colocamos ela, Senhor, diante do teu altar no dia de hoje, pedindo assim a tua misericórdia, a tua compaixão, Pai. No nome de Jesus, nós oramos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém? Vamos orar o Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Diz o Senhor, o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Obristear com as suas penas, sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é um escudo broquel. Não te assustará no terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Pisarás o leão e a aspe, calcarás os pés do leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, livrar-o-ei, o polo-ei salvo, porque ele conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrar-o-ei, o glorificar-o-ei. Saciá-lo-ei com longevidade e me mostrarei a minha salvação. A bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, amém e amém. Amém, amados? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus te dê um dia abençoado, que o seu interior seja purificado pelo Senhor, e que você guarde o seu coração, porque dele procede a vida e a morte. Amém? Um dia abençoado para você, um ótimo final de semana. Deus abençoe o seu final de semana e até semana que vem, com a graça de Deus. Tchau, meu povo. Deus abençoe.